Mesmo com várias produções, vários tipos de produções, com as séries, com os filmes para cinema, a Disney é muito conhecida pelas princesas. Isso porque ela criou um enredo totalmente para essas princesas. É uma personagem boa que se encontra com uma personagem mal, e essa personagem mal faz maldade com a personagem boa, e a personagem boa tem tanto amor no coração, na sua alma, nas suas atitudes, que ela acaba revertendo o jogo, e a personagem mal se dá mal, e a personagem boa mostra que a bondade é o que sempre vence no final. E é o que a Disney faz? Ela chega em 2015 e quebra tudo isso que a gente conhecia das princesas no filme Descendentes. E é por isso que a gente vai falar sobre Descendentes hoje. Seguindo essa lógica desse enredo da Disney de bondade versus maldade, e a maldade cai e a bondade vence, a gente tem sempre no final da história, com essa ascensão do bem, aí um Felizes para Sempre. Mas o que acontece depois dos Felizes para Sempre? Depois dos Felizes para Sempre, o que acontece? Ninguém sabe. Pois a Disney veio contar. Ela fez o filme Descendentes para dizer, olha, é isso que acontece depois dos Felizes para Sempre. Isso porque o filme da Disney Descendentes vai falar sobre os descendentes dessas princesas, príncipes, mocinhos e mocinhas, não só princesas e príncipes, obviamente, porque nem só de princesa e príncipe vive a Disney Channel, mas também dos vilões e dos seus descendentes, porque se as princesas e os príncipes podem ter filhos, por que não os vilões? Todo mundo vai ter filho. Eu vou logo prometendo aqui que eu não vou dar spoiler, mas eu tô quase. Por quê? Porque o filme começa contando a história do príncipe Ben, que é na verdade filho da Bela e a Fera, e ele tá se preparando para governar Auradon. E o que é Auradon, Cris? O que é Auradon? Auradon é onde vive todo mundo que foi bom nos filmes de desenho animado, nas animações da Disney, de príncipe, de princesa, de tudo. De tudo. Sabe os filmes da Disney? Quem foi bom vive em Auradon. Quem não foi vai viver na Ilha dos Perdidos, que é literalmente uma ilha no meio do mar, que é vizinha a Auradon, que é protegida por uma barreira feita pela fada madrinha. Sabe aquela fada madrinha da abóbora virar carruagem, bibi de bob de boom? Exatamente essa fada madrinha, que inclusive é diretora e professora na escola. Aí ela faz essa barreira mágica, protege as pessoas de Auradon dos vilões, porque os vilões estão tudo presos na barreira. E aí essas pessoas que são boas têm filhos. E esses filhos vivem aonde? Em Auradon. E as pessoas que são más também têm filhos. E esses filhos ficam aonde? Ficam presos também. Eles nascem em cárcere. É a problemática da história. E aí o príncipe Ben vai governar Auradon, que é essa coisa bonita, linda, que tem carro, fonte de chocolate, impressora 3D e uma escola que é literalmente um castelo. Parece aqueles colégios internato, não tem? Que a galera mora dentro. Mas é tipo isso. Mas é isso aí. E a galera mora nessa escola e tal. E aí o Ben fica tipo assim, vou ser o rei um dia. E quero fazer uma coisa boa. Eu quero que as pessoas que vivem na Ilha dos Perdidos, os filhos dos vilões, tenham a oportunidade de estudar em Auradon, porque aí eles não merecem pagar pelos crimes dos pais. E é uma coisa muito óbvia, qualquer pessoa poderia concluir isso, mas quem conclui isso é um menino de 16 anos. Que vai ser rei ainda, mas já tá pensando assim. Aí você, massa! Ele escolhe os filhos dos vilões. Quem são os filhos dos vilões? Vocês sabem Aladdin, né? O filho do Jafar. Vocês sabem a história lá da Branca de Neve, né? A filha daquela madrasta mais espelho, espelho meu, essa mesma. Vocês sabem 101 Dálmatas, Cruella de Vil? Pois é, ela teve um filho, o Carlos. E a principal, que é Rufem os tambores, tem que botar uns efeitos de tambor nesse vídeo. Ó, ajuda aí, viu, edição? Que é o quê? A Mal, filha da Malévola. Nossa, você fez todo esse suspense pra isso, mas a Malévola não é boa. Teve um live action, como é que chama? Live action. Da Malévola, e ela na verdade não é malvada, mas aqui ela ainda é malvada porque segue a lógica dos filmes de desenho animado, das animações. Então, a Malévola é super mal, ela tem uma filha que é malvada que rouba doce de criança. Vocês vão entender isso quando assistirem o filme. E o que a Malévola chega pra filha assim, olha, você foi convocada pra estudar nessa escolazinha de princesas e príncipezinhos e você vai. E ela, eu não vou. E a Malévola, você vai porque você vai roubar a varinha da fada madrinha e vai libertar todos os vilões pra que a gente possa tocar terror de novo pros filhinhos engomadinhos de príncipe e princesa. E ela vai pra Auradon. Não diz o que ela vai fazer lá. É muito louco que essa lógica
das crianças que nascem em cárcere porque estão pagando pelos erros dos pais que agiram de uma forma que não foi moralmente correta, elas nasçam privadas de oportunidades, por exemplo, de escola, é que nem eu disse, em Auradon tem fonte de chocolate, tem carro, tem tecnologia, tem escola, que é um castelo, enquanto na Ilha dos Perdidos, por exemplo, mesmo sendo uma ilha, nem acesso ao mar eles têm. Por exemplo, o Jay, que é filho do Jafar, ele rouba pro pai. O pai tem uma loja com itens roubados, ele vai lá e rouba. E a Ivy, ela usa da beleza dela como artimanha para crescer na vida. O Carlos, ele também sai aí tocando terror, perturbando todo mundo. A Mal da mesma forma. Eles são um quarteto, eles são amigos. Nos outros filmes são três. Nos outros filmes a gente vê outras personagens que falam que foram, por exemplo, esquecidas quando esse programa de levar pessoas da ilha para Auradon se instaurou. Essas pessoas foram esquecidas porque tem mais pessoas na ilha que estão ali porque os pais cometeram erros e essas pessoas estão pagando por esses erros. E como é que eles pagam por esses erros? Eles têm que lutar todo dia pela sobrevivência. Nossa, isso é muito louco. Isso tá no filme para crianças. As crianças estão assistindo isso. Passou na sessão da tarde, um dia desse. Semana passada. E essa problemática do cárcere, ela vai surgir enquanto a Disney tá ali focando nessa coisa do bem e da mal, ou melhor, do bem e do mal. E eles estão ali nessa disputa do bem e do mal, né? A Mal faz o que a mãe mandou, ela tem que nutrir mesmo essa raiva pela galera de Auradon, porque eles cresceram cheios de privilégio enquanto ela cresceu tendo que lutar pela existência dela. Ou ela vai seguir o caminho da bondade e aproveitar de todos os privilégios que ela está começando a usufruir, ou todas as coisas boas que ela está começando a usufruir. Por exemplo, o Jay, que roubava, ele passa a se dedicar aos esportes, porque ele tem muita habilidade, ele é um rapaz rápido, ele é alto. E tem o Carlos, que tinha morrido de medo de animal, e aí ele começa a se apegar com os bichinhos, socializar com animais. Eu acho ótimo o conceito de personagens se socializando com animais. Sabe, tem uma questão muito interessante que aparece também durante o filme, que é a coisa do se abrir para os sentimentos. Isso porque essas personagens que cresceram na Ilha dos Perdidos criavam uma casca grossa mesmo em volta de si, dos seus sentimentos, das suas emoções, das suas impressões do mundo, para conseguir sobreviver àquela realidade deles. Então, eles acabam se tornando fechados para as emoções e para os afetos. Então, quando a Mal começa a perceber que ela tá tendo sentimentos, ela acaba se fechando novamente. Ela já estava ali se abrindo, ela vai se fecha para esses sentimentos e ela decide que ela vai fazer o que a mãe mandou mesmo, vai libertar a vilania, quer tocar terror em Auradon. E vocês viveram com muitos privilégios, agora a gente vai derrubar vocês. E basicamente isso. Mas eu não vou dizer o que acontece no final, isso vocês vão ter que. Então, basicamente é isso. Nos três filmes de Descendentes, a gente vê aí essa luta constante para entender o que é o bem, o que é o mal, se é a bondade, a maldade. Será que uma pessoa que cresce com privilégios, será que essa pessoa que cresceu com todas essas oportunidades de Auradon, ela é uma pessoa boa só porque ela cresceu no meio de tantas atitudes boas e de tanta bondade? O que é o egoísmo? Isso aparece muito forte no filme. O egoísmo, a inveja, a raiva, a amargura, a influência das pessoas mais velhas, desses seres mais velhos que são os pais, sobre essas crianças, sobre as atitudes dessas crianças, essa coisa de tentar conseguir buscar o seu próprio caminho, fazer a sua própria história. Todas essas questões são apresentadas nos três filmes de Descendentes. Os filmes de Descendente, eles são verdadeiramente emocionantes. As histórias que eles trazem, né? Eles trazem um novo olhar sobre os vilões, eles trazem um novo olhar sobre esses filhos desses vilões, ou o que descende dessa maldade, o que descende dessa bondade. Traz a ideia da bondade e da maldade relativa, por exemplo, personagens que cresceram com todos os privilégios e cercados de atitudes boas, mas que têm personalidades egoístas, personalidades invejosas, que acabam cometendo atos de maldade também. O filme Descendentes, no geral, além de trazer essa ideia de bondade, de maldade, da relatividade do bem, da relatividade do mal, desmistificar tudo isso que ele tinha trazido antes. A gente sabe que a Disney está tentando se redimir em relação a alguns roteiros, com essa live action da Malévola, por exemplo, com filmes como Descendentes, que traz uma nova visão sobre os vilões, através dos descendentes desses vilões, que traz uma nova visão sobre a bondade, tipo, quão longe vai as atitudes de uma pessoa para tentar se isentar do mal ou se isentar de atitudes ruins.
Tipo, prender pessoas numa ilha e deixar que seus descendentes vivam pela sua própria sorte dentro dessa ilha. E todas essas questões estão sendo colocadas para as crianças. Como eu disse, saiu na sessão da tarde um dia desse, esse filme Descendentes, né? Tem aí na internet, conheço algumas pessoas que disseram, meu filho, minha prima assistiu pela internet. Então a gente tem na Disney, a gente tem nos streamings, então as crianças têm acesso a esse tipo de conteúdo, elas têm acesso a esse tipo de filme, e a forma como ela vai interpretar essas questões que são colocadas para elas vai derivar da bagagem que essa criança tem. Então, se a gente não tem um cuidado de orientar, ela pode interpretar de uma forma negativa, que realmente os vilões merecem ficar na ilha, porque eles são super perigosos, e que os filhos deles, se estão aprendendo maldade, vão ser malvados também, e que isso pode acabar afetando a segurança das pessoas boas. Então, quando as questões são colocadas, a criança ela precisa de uma mediação para conseguir entender, principalmente porque toda bagagem de todo ser humano é diferente. Então, esse é só um exemplo para vocês de que a gente não precisa ir para filósofo tal, teoria tal, para trabalhar bondade e maldade com crianças. Esse tipo de filme estão presentes na realidade deles, passam na televisão aberta, passam na televisão fechada, passam na internet, eles têm acesso a isso nos streamings, e nesse tipo de filme a gente vê muitos enredos que podem ser debatidos e discutidos com as crianças sobre várias questões filosóficas. Então, se você gostou desse vídeo, você deixa o like, você se inscreve no canal. Se você quer seguir as atividades do projeto, é só se inscrever no site do projeto. Eu vou deixar o link aqui embaixo do nosso blog. E aí você pode acompanhar todas as nossas atividades. É isso. Muito obrigada.